Pai do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Aqui quem nos fala é o seu irmão Cláudio Carvalho, amém? Eu quero deixar uma reflexão aqui, amém, referente aos falsos profetas. Vamos lermos a carta de 2 Pedro, capítulo 2. Carta de 2 Pedro, capítulo 2. Os falsos mestres. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo. Assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e rejeitarão o mestre que os salvou. Isso fará que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral desses falsos profetas. Por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, e esses falsos mestres vão explorar vocês, farão de vocês negócios, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juízo está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Pois Deus não deixou escapar. Vamos para o versículo 10. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Ele castigará especialmente que segue os seus próprios desejos imorais, desprezar a autoridade de Cristo. Esses falsos mestres são atrevidos, orgulhosos, eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insultam. Oram, até mesmo os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que esses falsos mestres, não acusam e nem insultam na presença do Senhor. Mas esses homens agem por instinto como animais selvagens, que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso, eles serão destruídos como os animais selvagens e pagarão com sofrimento os sofrimentos que causaram aos outros. Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha, um escândalo, divertindo-se tempo todo com seus modos enganosos. Não podem ver uma mulher e as desejam, e o seu apetite pelo pecado nunca ficarão satisfeitos. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo de maldição de Deus, andam perdidos porque desviaram do caminho certo. Segue o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo mal, e foi repreendido por causa do seu pecado por uma jumenta que falou com voz humana e acabou com as loucuras do falso profeta. Esses falsos mestres são como poços sem águas e como nuvens levadas pelo vento. Deus reservou eles a um lugar nas mais profundezas da escuridão. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas, e com seus desejos impuros e imorais enganam as pessoas que estão escapando, que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Prometem liberdade a essas pessoas, mas elas mesmas são escravos de hábitos imorais. Pois cada pessoa que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam da imoralidade do mundo, mas depois foram agarradas e dominados por eles, ficam no fim e em pior situação do que no começo, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois conhecerem, voltarem atrás, a se afastarem do mandamento sagrado que receberam de Deus.
O que aconteceu com essas pessoas provam, são verdadeiros este ditado, um velho ditado, um provérbio. O cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Meus queridos, no livro de Ezequiel, capítulo 13, vai dizer o seguinte, que Deus fala contra os falsos profetas. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, ó filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e diz aos que só profetizam o que vê em seus corações. Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subsistes as brechas, nem reparaste a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vêm vaidades e adivinhação mentirosas, os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, a fazerem o que espere o cumprimento da palavra. Não tem ouvido esses profetas loucos. Maldito o homem que diz, o Senhor manda dizer, sendo que o Senhor não mandou dizer nada. É maldito esses homens. A Bíblia fala em 2 Pedro, capítulo 2, desses profetas loucos, a qual segue caminho de Balaão, recebendo dinheiro para amaldiçoar, recebendo dinheiro para enganar o povo. A mente desses falsos profetas está cauterizada, está sendo preservado para o dia do juízo. A mente cauterizada é uma mente que não muda mais, já era. A mente cauterizou, então o pecado é normal, o pecado não traz consequência para os falsos profetas. Olha o que a Bíblia vai dizer no livro de Deuteronômio, capítulo 13, meus queridos. Cuide de fazer tudo o que ordeno a vocês. Não acrescentem nada e nem tirem nada. Se um falso profeta, ou uma pessoa que recebe a mensagem enquanto sonha, se levantar entre vocês e mostrar sinais de proezas, o sinal ou maravilha, e aconteceu que o falso profeta disse, e eles enganam vocês para seguirem outros deuses. E Deuteronômio 13 vai dizer assim, em outras traduções, o Senhor permite os falsos profetas profetizarem e maravilhas e sinais acontecerem, porque Deus coloca à prova os corações daqueles que amam a Deus. Um coração que ama a Deus e é sincero com Deus não é enganado pelos falsos profetas. Um coração sincero que ama a Deus não segue outros deuses, imagens de escultura. Um coração que sinceramente ama a Deus, porque Deus permite o homem ser colocado à prova, para provar o homem se de fato ama o Senhor e se de fato realmente está sendo sincero com o Senhor, não segue falsos profetas. Agora, se o homem ou a mulher seguir um falso profeta, seguir outros deuses, é porque de fato eles foram enganados, de fato não amam o Senhor. Isaías capítulo 6, Isaías vai ver o trono de glória. Isaías vai dizer, ó Deus, eu vi o trono de glória. Vamos lermos aqui Isaías 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória.
E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro, de lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirará do altar com tenaz. E com ela tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aí aqui em diante, o Senhor vai dizer: quem enviarei? Isaías disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Aí Deus falou: então disse ele: vai e fala ao povo. Ouves de fato e não entendeis, e vedes e verdade não percebeis. Ouvindo não escutarão, e vendo não enxergarão. Engorda o coração deste povo, endurecerem os ouvidos e fechem os olhos. Não venha ele ver com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos, e entender com o seu coração, e se converter, e será sarado. Então, aqui o Senhor está falando, porque se esse povo de fato me amasse e viesse até mim, eles ouviriam e eles enxergariam. Mas como o povo não está sendo sincero com Deus, não coloca Deus acima de todas as coisas, é enganado pelos falsos profetas, seguem falsos mestres, adoram falsos deuses. Porque se o povo é sincero com Deus e se de fato busca Deus, não é enganado pelo falso profeta, não é conduzido nos caminhos de Balaão, não é conduzido nos caminhos de Corá, não é conduzido pelos caminhos de Judas, não é conduzido pelos caminhos de Satanás. Então, se for um falso profeta diante de você, profetizar, e se acontecer algo, se acontecer sinais e proezas, e o povo crendo, e seguirão eles, e adorarão falsos deuses, adorarão a criatura, adorarão até os falsos mestres, porque Deus coloca a prova, distinguindo, fazendo diferença de quem realmente ama Ele e quem não ama eles. Amém, meus queridos? A Bíblia vai dizer aqui também, deixa eu pegar aqui um verso, para ler com vocês, Isaías capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Olha o que a Bíblia vai dizer. Vamos lá, 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serão devorados pela espada. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém, meus queridos, em nome de Jesus. Se ouvirdes a voz do Senhor, comereis o melhor dessa terra. Se rejeitaste, for rebelde ao Senhor, passará pela espada. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Lembre-se dessas palavras. Se o seu coração for sincero, você não será enganado pelos falsos profetas e nem pelo diabo. Se você realmente ama o Senhor, você não segue falsos mestres. Você segue o pastor supremo, que é Cristo Jesus. João capítulo 10. Eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E as minhas ovelhas me ouvirão e me seguirão, e eu irei adiante delas. Mas de maneira alguma, de maneira nenhuma, ouvirão a voz dos lobos. Cuidado, os lobos só querem seu dinheiro, dízimos, ofertas. Os lobos farão de vós comércio. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu sou Cláudio Carvalho. Um abraço, meu querido e minha querida.